Pergunta é essa agora. Quais as possibilidades que dominar isso que a gente acabou de fazer destrava na carreira do profissional do movimento? O que possibilita, a partir do momento que ele sabe fazer isso que a gente acabou de fazer, o que ele ganha? Seja de possibilidades na clínica, de condutas com exercício, tudo que vocês puderem imaginar. Vai lá, não vou falar não, só eu falo. Eu vou dar só acho que uma introduzida, olhando por um outro ponto, que eu acho que é onde talvez o Franco e o Thiago consigam detalhar um pouquinho mais assim do que isso pode de fato mudar, como até mesmo pensando em produto, serviço, você ser visto como um profissional diferenciado no mercado. Toda essa análise que o Cássio estava fazendo junto com o Franco, com o Thiago, lá do paciente, filmando, aquilo é um caso real, né? Então, apesar da gente estar discutindo aqui, aquilo, comecem a pensar o diferencial de você pegar, o paciente está com uma queixa, ou o seu aluno fala de alguma esporte que ele pratica, e você quer fazer um treino baseado nas demandas ali do esporte que ele faz. Imagina o diferencial de você falar, vamos então dar uma olhada no movimento junto para a gente entender como que a gente pode mudar. Então, tudo aquilo que vocês estavam vendo, aquilo é mostrado para o paciente, depois para o aluno, e é bem interessante porque a partir do momento também que o teu aluno, o teu paciente, ele vê aquilo, fica mais fácil até na comunicação e aquilo agrega um valor muito, muito alto, e é algo simples, né? Vocês estão ouvindo a Bianca gritar aqui, né? Tá. De fundo só. De fundo. E a Tati fecha a porta aqui e aí ela começa a esmurrar a porta aqui. Aí ela teve até que ligar para minha sogra lá. Pode falando aí. Então isso é bem interessante, assim, pensar em destravar a carreira, porque a partir do momento que você começa a fazer isso com frequência, você começa a ficar conhecido também como alguém que vai a fundo, alguém que olha e tenta extrair melhor o... Tá, eu tô falando aqui, raciocinando, e a Bianca tá no ouvido aqui. Então, eu acho que, assim, tudo isso, antes da gente conversar sobre como que isso pode agregar valor, eu acho que é pensar até na perspectiva do paciente, do aluno, o que significa ele saber que tem alguém olhando ali e alguém que está interessado de verdade no caso dele. Isso é muito simples, é algo que a gente vai ser uma das dicas que a gente vai dar lá na frente, que a gente não precisa de material muito complexo. Você com o próprio celular consegue avaliar e já mostrar para o teu paciente ali, para o teu aluno, ou às vezes você até projetando isso numa televisão, isso é super simples de fazer. Então, até eu vejo, quando eu vejo essa pergunta assim, quais possibilidades que dominar isso destrava a minha carreira, eu vejo um pouco desse lado, né, desse cenário. E acho que é legal também como você não precisa ficar fazendo muita especialização no sentido de dominar todos os testes propedêuticos. A história que o paciente conta para a gente já permite uma avaliação específica para ele. Então, se eu peguei bem o caso, é um surfista que tem dor no quadril quadril esquerdo para surfar, não é? No quadril direito, com o diagnóstico de síndrome direito, do impacto, aquele que fica rodado medial. síndrome do impacto femoroacetabular. Então, ó, como seria uma situação tradicional? Esse paciente chega com diagnóstico de síndrome do impacto, vai procurar o fisioterapeuta falando que tem dor no quadril. O fisioterapeuta vai se basear no diagnóstico, vai fazer alguns testes de quadril e provavelmente vai traçar um plano de tratamento, de fortalecimento, de analgesia baseado ali no quadril. Quando a gente olha para a funcionalidade, a gente entende que não é um quadril doente, é um indivíduo que realiza uma tarefa num ambiente complexo e que a sustentação dele nesse ambiente está ruim. Então a gente precisa melhorar a sustentação dele, dos dois membros inferiores, para que esse quadril pare de sofrer. Então conhecer o movimento permite a gente traçar um plano de avaliação na hora. Você não precisa resgatar
testes que alguém criou algum dia focando numa patologia ou numa articulação. Você imediatamente acha uma forma de entender aquele problema e depois traçar uma solução. Então, que possibilidades que dominar isso destrava? Destrava autonomia. Você fica autônomo para fazer a avaliação e tratamento em casos que você pode nunca ter visto na vida. Se você souber uma boa análise de movimento, interpretar bem o movimento e aprender também ferramentas de didática de movimento, como mudar o movimento, você fica autônomo. Qualquer paciente cair na sua mão, você tem condições de resolver. Tiagão, agora a sua contribuição. Legal O que demais, mais cara. que você vê que destrava? Eu acho que principalmente essa questão de fugir do convencional, né, cara? Como o Cássio falou, em qualquer tipo de lesão, às vezes o cara vai lá fazer aquele protocolo, analgesia, faz um fortalecimento, tal, não sei o quê, e coloca o cara de volta para fazer o movimento, né, do esporte dele. E a gente sabendo analisar o movimento, sabendo corrigir isso, a gente tem muita possibilidade de acertar a causa raiz ali, né? Não é, às vezes não é questão de força que tá sendo ruim pro cara, é o movimento que tá lesionando. E se a gente não mexer nisso, o cara vai fazer fisioterapia 300 vezes na vida e nunca vai melhorar. Então, acho que a gente consegue ser mais assertivo. O próprio treinador, educador físico, pode bolar um plano de treinamento para esse atleta que vá resolvendo esses déficits dele, né? Que seja pensando em performance. O cara não precisa nem pensar no impacto do quadril, mas ele pode achar uma solução para fazer um fortalecimento melhor, sem que isso piore a dor no quadril. Eu tô... Não, só mais uma coisa, só um insight rapidinho. Eu tô olhando aqui o chat, o Yuri Carvalho Mendes colocou assim: o povo tá mais preocupado em decorar parâmetro de ultrassom intenso do que entender biomecânica. Isso de maneira geral, mas para todas as áreas, não só a nossa, fisioterapia, educação física, mas tudo que é decorável no sentido de você consultar no Google, por exemplo, então algo que você consegue buscar aquela resposta lá, que está lá armazenado, que o Google consegue responder, isso são as principais, se a gente olhar o que está sendo substituído por inteligência artificial, e é tudo que vai nessa linha de que é pesquisável no Google. Então, se você jogar no Google lá, qual o parâmetro que eu uso para isso? Qual exercício fazer para isso? Se aquela resposta aparece e você faz aquilo, eu começaria a ficar um pouco preocupado como carreira, assim mesmo, porque igual antigamente foi substituído e está sendo substituído trabalhos repetitivos, manuais, né? E que isso é até bom, porque você destrava um pouco daqueles trabalhos chatos, né? Por robô. Hoje o que está sendo cada vez substituído são trabalhos que você, com o algoritmo, você consegue saber o que fazer. Então, eu acho que entra muito no que o Cássio falou da autonomia, de você conseguir, independentemente do caso que cai na sua mão, você conseguir raciocinar. Mas eu acho que fica essa reflexão, né? Porque parâmetros e esses tipos de quanto que você orienta de, enfim, exercícios gerais, né? Com certeza o computador vai fazer melhor que você no futuro, se você faz isso, né? Então eu acho que para ir além, até como profissional, e o que está acontecendo no mundo agora, eu acho que fica essa reflexão de você entender mesmo os princípios de biomecânica, de controle motor e em neurociência, que isso faz de você um profissional diferenciado e que vai continuar no mercado aí por muito tempo. Cara, e muito se você bom. pode achar no Google, o paciente também pode, né? Dá pra gente seguir ainda muita coisa nesse assunto, só que vamos passar para o próximo, senão a gente não acaba isso daqui hoje. O próximo é mais uma análise e agora eu vou deixar o Fabião aí e vou tirar o Cássio. Cássio foi para o banco de reserva por enquanto. E vou colocar um reforço aí. Olha a substituição, hein, Cassinho? Cadê? Sai Cássio, entra Natália Febrini. Boa noite, gente. Boa noite. A Nath queria até complementar um assunto, um tópico dentro desse último assunto. Quer falar, Nath?
Sim, acho que como uma boa virginiana aí, só resumindo tudo que os meninos falaram, se você sabe analisar um movimento, é literalmente, mas completando o Fábio, qualquer movimento que chegar pra gente, a gente vai saber analisar, porque a gente sabe por onde começar, a gente sabe o que procurar, e aí a gente acha também a causa raiz que o Ti comentou. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue analisar todo e qualquer movimento, essa análise ela fica muito mais individualizada, né? Então, comentando também um pouquinho do Cássio, não é que você vai receber um joelho e você vai falar, putz, fêmur patelar, o que eu faço com isso? Não, você vai saber quem é aquela pessoa, para que ela vai usar aquele joelho, e você vai saber analisar aquele movimento. Então, resumindo, todo e qualquer movimento de uma forma muito mais individualizada. Então, resumindo Muito aí um bom. pouquinho. Muito bom mesmo, Nath. Para quem não conhece, a Nath foi aluna do nosso curso. Ainda, né? Porque ela tem aí 1 ano para usar e ver tudo quando quiser e sempre que quiser. E a gente chamou ela aqui justamente para compartilhar um pouquinho da experiência e do que o curso agregou para ela. Então, Nath, escolhe o número que vai ser o movimento que você vai analisar. De 1 a 3, vai. Bora, 1. Uhum. Muito bom. Esse é o vídeo. Um arremesso de dardo. Fabião e Nath, façam as honras. Só antes da Nath começar a analisar o caso, a gente analisar junto, vocês veem que, por exemplo, um caso desse, não sei quem que já atendeu um paciente que arremessa alguma coisa igual arremessa um dardo, né? Normalmente não é muito comum da gente ver, mas entra nessa parte da autonomia que a gente falou. Não é comum, por exemplo, eu nunca atendi um arremessador de dardo, mas é algo que a gente vai construindo ali e consegue junto com uma avaliação passo a passo estruturada ali, com princípio você vai construindo ali a tua análise e a tua interpretação daquele movimento. Então, movimentos que são muito corriqueiros ali, que você vai vendo toda hora, corrida, natação, tênis, vai virando cada vez, ficando mais fácil, mas você tendo um conteúdo prévio, básico, você vai passo a passo ali construindo. Então, acho que entra nessa parte da autonomia que a gente conversou. O Yuri fez um comentário aqui que ele atende mães que arremessam havaianas nos filhos. Como que você analisaria isso, Fabião? Cadê? Como é que foi? Atendo mãe que Sacanagem. Mas vamos lá. Nath, quer começar? Bora lá. Acho que o que eu mais gosto de começar é qual o objetivo da tarefa, né? Então, temos uma pessoa em pé e o objetivo dela é lançar esse dardo o mais para frente possível. E aí, como ela vai fazer isso? Segurando, então, um objeto mais ou menos ao lado da cabeça, né? Da altura da cabeça, e se projetando à frente por meio de uma propulsão alternada aí de membros inferiores. E aí, então, ela, né, se prepara, acumula, acelera até realmente fazer o lançamento do objeto. A gente vê, principalmente, né, começando um pouquinho aí de sustentação e depois propulsão, que ouçamos muito isso, sustentação sempre precede a ação, e já vemos que ele parte com uma distância desse objeto muito grande, né, então ele tem já um torque para só de segurar esse objeto bem desafiador, e numa sustentação, a telinha tá um pouquinho pequena para mim, mas tudo bem. Parece um pouquinho, não tem aquele objetivo realmente de ir à frente, né? Então, igual os meninos estavam falando no último vídeo, uma ação muito antigravitária com essa intenção realmente à frente de se propulsionar e acelerar para conseguir lançar o objeto. Acho que dá para dar um início dessa parte aí. O que vocês acham? Legal, Fabião. Não, eu acho que alguns pontos gerais, assim, que a Nath falou que foi interessante, igual a sustentação precede a ação, e isso é um pouco interessante da gente dar uma debatida, porque se ele já não parte de uma boa sustentação, a execução em si já pode ficar prejudicada. Então, se você olha já que a sustentação parada ali do teu paciente, ou o que antecipa, né, o movimento, a execução já não está legal, aquilo já vai prejudicar a ação, né, a função.
Então, acho que é isso. E também acho que o que a Nath falou da intenção, do que ele quer fazer ali, né? Então, a função ali e o objetivo da tarefa é ele acelerar aquele dardo à frente o mais rápido possível, né? E aí o ponto geral que acho que o Franco e o Thiago discutem bastante no curso é que, independentemente do que ele tem disponível ali para fazer aquilo lá acelerar, né, para gerar aquela aceleração, que no fim das contas é só acelerar o que ele está segurando, né? Então o órgão efetor ali é a mão, né? E como você tem algo ali, uma extensão, igual que você tem uma raquete, você tem aquilo passa a ser o órgão efetor, né? O que você tem que executar, o que você tem que acelerar para cumprir a função. Independentemente do que ele estiver disponível, ele vai, no fim das contas, acelerar aquele dardo. Então, se ele não tem uma boa sequência de movimentos, se ele não tem uma boa estabilidade ali, ele vai sempre buscar cumprir o resultado final. E aí vai, no fim das contas, a estratégia motora que ele usar vai ser a melhor disponível naquele momento, né? E a melhor, lembre que nunca é a mais eficiente, né? Mas é a mais eficaz, dados aquelas condições ali, né? E que vão ter repercussões no aparelho locomotor como um todo. Cara, muito bom. Entrando especificamente no movimento, como ele quer lançar o dardo o mais longe possível, né? Tem algumas coisas interessantes, desde o ângulo da saída do dardo, né? Se a gente for entender um pouquinho de física, o melhor ângulo para sair é próximo dos 45 graus, né? Qualquer coisa maior ou menor que isso, você não vai ter uma parábola que te leva tão longe, então a saída do dardo é determinante nessa angulação, e ele parece fazer mais ou menos isso. O acumular energia, por mais que a função e o órgão efetor seja a mão, é ela que interage com o objeto, não é só membro superior que está trabalhando nisso, né? O movimento começa lá embaixo. Então ele começa correndo, e é uma corrida lateral, né? Ele vai empurrando lateralmente o chão com a perna direita, aí, que é a perna que está atrás, fazendo extensão, abdução e eversão lá do tornozelo-pé, vai empurrando a lateral, a outra perna entra empurrando com uma sinergia oposta, entra cruzando, né? Então, uma sinergia de extensão, adução e inversão. E ele vai alternando esses padrões, uma cruza na frente da outra, acumula energia durante essa corrida. Chega um momento que ele bloqueia lá no final para transferir toda essa energia para o dardo. E é nesse momento que aqui o nosso recurso não disponibiliza um congelar, né? Mas até aqui está indo bem, né? A gente é um tronco bem postado, ele está posteriorizado para dar aquela angulação no dardo, mas a partir daqui, se eu conseguir congelar a imagem, a gente vai ver uma quebra de sinergia no tronco, e esse braço ficando com uma rotação exageradíssima. Então, aquela história do torque desafiador que a Nath falou, acontecendo em tempo real, porque ele não conseguiu transferir a força dentro dessa sinergia que exigiria ali um pouquinho da musculatura do tronco, peitoral, rotadores mediais, segurando um pouquinho dessa contra-resistência ao próprio peso do dardo, para depois acelerar. Então, ele perde um pouco, e essa carga acaba indo para todas as estruturas passivas do ombro, né? Então, a partir daí, já tem algumas coisas que chamam bastante atenção, né? O que você acha, Nath? Concordo plenamente. Acho que, até complementando um pouquinho, essa quebra de sinergia também acontece, né, exatamente no tronco, igual você falou. Então, toda a energia que ele acumulou lá no pé, né, e subiu por toda a perna, ele até parece, na verdade, que está se freando. Então, ele acumulou para se frear. E aí, então, além de não aproveitar toda a energia que ele acumulou, ele ainda está com essa rotação extrema, e aí o braço tem que ainda mais compensar tudo que ele não conseguiu utilizar, né? Ele acabou perdendo aí no meio do caminho, literalmente. Muito bom. Acho que tá bom até aqui. Quer falar mais alguma coisinha, Fabião? Vocês viram a Bianca causando aqui de novo, né? Ela é muito linda. Mas eu acho que é isso, assim, que é bem uma mistura de física aí com... isso que a Nath falou, que o Franco falou de cadeia cinética, de você somar forças ao longo dos segmentos para acelerar a extremidade, né?
Imagina só o quanto de massa, o quanto de capacidade de gerar massa muscular, né? O quanto de capacidade de gerar torque para acelerar um segmento que essa região do tronco tem, né? Talvez, se a gente chutasse aí, seria, sei lá, 60% da força de aceleração. Aí pega um pouco lá do membro inferior, empurrando o chão, vem transferindo, aí chega naquela região ali, que seria o link de toda a força que começou a ser gerada no chão, para transferir para o segmento efetor, e ali não transfere direito. Aí lembra que a gente falou no começo, o sistema vai querer acelerar na velocidade que ele se propôs ali. Se chegou e perdeu aquela contribuição daquela região, que era grande, alguém vai ter que continuar ali para poder acelerar na velocidade que ele quis arremessar. E aí é onde vão entrando essas compensações aí em níveis de força para, no final das contas, o órgão efetor acelerar na velocidade que ele quis. Então, perdendo esse elo aí, né, ou ele não sendo tão efetivo, alguém vai ter que dar conta aí ao longo dessa cadeia do segmento para poder cumprir a tarefa no final. Porque a tarefa vai ser cumprida, seja boa ou ruim a estratégia com a nossa análise, o sistema nervoso vai fazer o que ele tem de melhor disponível. Tem um comentário aqui do Fernando Félix, que ele fala o seguinte: esse freio que vocês comentaram não pode estar relacionado em partes com a própria intenção dele de realmente parar o movimento para não ultrapassar a linha? E aí? Acho que sim, porém, acho que tem uma intenção, até para ver um pouquinho, se a gente dá um foquinho no joelho, ele até hiperestende esse membro, né? Então, se ele tivesse uma transmissão boa de energia, ele teria já utilizado um pouquinho dela e não precisaria hiperestender o joelho. Então, é diferente. O modo como ele se freia dá para melhorar. Deu para entender? Então, tem, sim, essa relação dele ter uma linha, né, que ele não pode ultrapassar, mas o modo como ele está se freando, além de quebrar essa energia, ele está, né, se colocando em risco, enfim. Então, tudo isso poderia ser feito de uma melhor forma, ao meu ver, pelo menos. Muito bom. Concordo com o que o Félix diz, acho que isso tem total influência, só que tem maneiras e maneiras de fazer esse bloqueio, essa parada, e ele tem que acontecer até para transferir toda essa energia que foi criada lá pela própria corrida anterior para o tronco e depois para o membro superior. O lance está mais no como essa transmissão está acontecendo ao longo da cadeia cinética. E é claro, quanto maior a amplitude de movimento envolvida, aí, quanto maior o alcance que eu desejo, maior o nível de participação dos componentes ao longo dessa cadeia cinética. Se fosse um arremesso de precisão, ia ser outra história. Eu vou procurar mais estabilidade, reduzir grau de liberdade. Então, para cada contexto, uma ação diferente. E aí, realmente é necessário ter um freio. A questão é muito mais como esse freio vai acontecer.